Fala, nação! Mais um vídeo aqui no seu canal DNA SPFC. Antes de mais nada, Triplo C, curte, comenta e compartilha. Se você não é inscrito e chegou aqui agora, se inscreva aí no nosso canal. Temos informações todos os dias do nosso tricolor. Hoje trago um vídeo para vocês aí do que a galera da mídia veio falando aí sobre essa vitória do São Paulo. São Paulo 1, Juventude 0. Vitória importante. Assim que eu vou deixar o vídeo com vocês. Depois a gente volta para resenhar no final, tá bom? 3 pontos importantes ao São Paulo na tabela de classificação. São Paulo sobe algumas posições, vai ao 12º lugar. Nesse momento, São Paulo com 19 pontos. É o 12º, São Paulo que já esteve na zona do rebaixamento, consegue 2 vitórias seguidas e se afasta da zona. Hoje são 5 pontos de diferença para o Santos, que é o primeiro time do Z4. Vamos começar a falar sobre esse jogo a partir de agora com Carlos Eduardo O Mansur e também com o Ramon. Olha, eu estava falando para Mansur e para Ramon aqui, enquanto o jogo estava rolando, e quando o Ferreira entrou, eu falei, pô, não consigo entender o Ferreira no banco. Para mim, eu olho para esse time do São Paulo, já no que foi o primeiro semestre, tirando qualquer problema físico por causa de lesões, e ele teve algumas ao longo desses primeiros meses do ano, o time do São Paulo, para mim, começa a ser escalado pelo Ferreira. É o Ferreira, depois eu vou pensar no resto. Mas, surpreendentemente, por algum motivo, pelo menos para mim, o Ferreira tem ficado no banco nesses últimos jogos, desde a volta da lesão. Qual é a explicação para você, Mansur, se é que você encontra alguma? Boa noite mais uma vez, Mansur. Boa noite mais uma vez, Felipe, Ramon, todo mundo que assiste o Troca. Não sei se chegar ao ponto de começar pelo Ferreira, eu acho que não dá para negar a importância de outros jogadores nesse momento do São Paulo, do Luciano. O Marcos Antônio, eu acho que é um jogador que faz o time funcionar de uma maneira muito importante, assim, acho que ele é muito importante para conduzir o São Paulo à frente, é um jogador muito dinâmico, que faz o jogo andar mais rapidamente. Assim, a explicação do ponto de vista técnico é evidente que não tem como negar que você tem uma dose de razão. Assim. O Ferreira tem qualidade técnica para estar entre os 11 que iniciam o jogo. Acho que tem a ver também com um processo que está recomeçando, né? O São Paulo recomeça no meio da temporada com um trabalho novo. O Crespo tem como hábito trazer, quase que embaixo do braço, um desenho de time, né? Quase sempre partindo de três zagueiros, 2 alas abertos. Talvez na cabeça dele inicialmente, o Ferreira ele veja o Ferreira como um jogador mais restrito a partir de um lado esquerdo bem aberto, uma posição que você tem o Wendel ocupando por ali. Acho, por exemplo, eu acho que o Ferreira pode, por exemplo, se encaixar em uma das 3 posições por dentro, né? Hoje para mim, ele tinha o Marcos Antônio e Bobadilha mais como volantes. Eu vi o Alisson um pouco mais dividindo função com o Luciano por trás do André, né? Acho que talvez acho inclusive que o Alisson ficou menos confortável nessa posição do que quando ele é um volante que chega de trás para participar, produz mais, né? Isso, para participar da ação ofensiva. Acho que aí ele ficou desconfortável. Acho que o Ferreira pode ter, por exemplo, uma oportunidade como esse ataque, como, vamos dizer, entre aspas, um ponta que joga um pouco mais fechado. Como muitos times que jogam no 3-4-3, às vezes tem um ala aberto e um jogador que parte da ponta jogando um pouco mais fechado, não necessariamente pisando a linha lateral. E ele tem qualidade para aparecer em zona de definição, de finalizar, ou para fazer a jogada que ele fez, que acabou decidindo o jogo. Então eu acho que isso é uma questão que talvez o tempo vai dar. Com a convivência com o elenco, observando as questões, acho que o São Paulo tem algumas carências ainda, a gente vai falar sobre elas, mas é um São Paulo que melhorou com o Crespo. A questão para mim é o seguinte, né? No futebol de hoje, que se exige muito, né, o drible, alguém que consiga desequilibrar a marcação adversário para você criar, porque o jogo do São Paulo ele é burocrático, né? Por exemplo, hoje eu achei, apesar da vitória importantíssima, achei um jogo ok apenas do São Paulo. Muito domínio e pouca produção. O São Paulo chegou com chutes de fora da área, no primeiro tempo um do Alisson, outro do Bobadilha, mas em termos de criação foi pobre, né? E aí, com o improviso e com o talento do Ferreira, conseguiu o desequilíbrio e o gol do Luciano. Então, por isso que eu digo que quando você tem um jogador, e o São Paulo não tem muitos jogadores que têm o drible, eu acho que é quase que imprescindível você colocá-lo em campo pelo máximo tempo que você conseguir. E acho que nesses últimos jogos desde a lesão, pelo menos ele tem entrado pouco. Mas o que você pensa, Ramon? Tudo bem. Boa noite mais uma vez. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Mansur. Boa noite quem está com a gente. Concordo com... Primeiro falando do Ferreira, né? A gente debatia muito isso aqui antes, né, do programa começar. E eu concordo com o que o Mansur disse. Eu acho que nesse reinício, né, de trabalho do Crespo no São Paulo, ele, em tese, ficou um pouco sem função, justamente pela maneira que joga o Crespo, né?
Eu acho que com o decorrer do ano, né, a partir de hoje principalmente, com a entrada, ele produzindo, né, sendo o cara, vamos botar assim, do gol do São Paulo, do cara da vitória, pode ser uma opção ali, às vezes, né, quando joga com 2 volantes, o Luciano fazer mais um papel de 10, ele pode ser dupla com o André, ou Luciano e André um pouco mais avançado, ele, enfim, ele recompondo pelo lado esquerdo, ele tem essa capacidade física de fazer esse lado de campo, ele é esse jogador, né? Pode ser que o Crespo ache essa solução. Em relação a esse futebol burocrático do São Paulo, a gente precisa lembrar que sem Lucas e Oscar, né, o São Paulo perde completamente o seu poder de criação, né? Teve esse chute muito bom do Wendel, até cobrado pelo Crespo, né? O de pisar um pouco mais na área. No jogo, né? Quando você joga com 3 zagueiros, o seu ponta, o seu ala, seu lateral, tem que pisar na área toda hora, tem que ser muito agudo na fase ofensiva, né? E o Crespo cobrou isso durante o jogo. Mas esse futebol burocrático, pouco vistoso, né? Do São Paulo, se dá muitas lesões também, né? Sem Lucas, sem Oscar, realmente fica difícil a criação. E a gente até brincava que o jogo de hoje foi como a temperatura hoje em Caxias do Sul. Frio, tranquilo, né? Mas São Paulo sai vitorioso, assim, que é o mais importante, né? Mas tem lados bons também, né? Então, eu acho que o aspecto defensivo tem de se elogiar. O Juventude não teve nenhuma chance, praticamente, né? O Rafael foi praticamente um espectador do jogo. O Juventude, né? Assim, jogando em casa, não teve a posse de bola, a maior porcentagem da posse de bola. Em nenhum momento, é um time que está criticando. Essa jogada, desculpa, Ramon, é que estava aparecendo. Esse lance do Rodriguinho, isso que o Ramon citou do Lucas e do Oscar, acho que é mais um elemento na questão do Ferreira ter entrado depois. Para mim, como o Alisson não funcionou tanto na função de hoje, acho que o Crespo estava buscando um articulador, de fato. E aí ele opta primeiro pela entrada do Rodriguinho, que, aliás, tem essa boa jogada, né? Cria aquela que a gente viu agora há pouco, ótima jogada. Acho que tinha a busca por um jogador mais de característica de articulação e não tanto de um atacante. Tanto que depois, quando ele coloca o Ferreira, ele coloca no lugar do André, né? Depois, o Ferreira, até com a entrada do Enzo, que é um lateral que não é com a característica do Wendel, ele acaba partindo mais do lado esquerdo, mais para o fim do jogo. Acho que tudo isso vem um pouco da adaptação do treinador ao elenco. Agora, eu acho que o São Paulo hoje, por exemplo, ele vem de 2 jogos de características muito diferentes, o jogo do Corinthians e o jogo de hoje. Em ambos, ele controlou muito o adversário. Mas é bem mais inspirado contra o Corinthians. Mas o jogo também tem uma outra característica, né? Eu acho. Impõe a você outro tipo de adversário, com uma outra proposta. Mesmo em casa, a Juventude é um time que, quando recompunha, vinha defender bem baixo e tentar proteger a entrada da área. Acho que são circunstâncias diferentes, mas eu acho que tem pontos de evolução. Por exemplo, nesse modelo do Crespo, eu acho que nesse momento tem uma outra questão que não está tão bem resolvida e não é simples de solucionar, que é o lado direito. O Cedric, ele é um jogador que, para mim, ele até tem uma qualidade técnica, acerto de passe, ajuda ali a construir, mas ele não consegue ser esse jogador de ultrapassagem, de buscar o fundo. Nunca foi, de força, né? Não é muita esse característica. ala mais sul-americano. Nem mais novo, porque eu conheço o Cedric desde o Sporting lá atrás. Então, nem mais novo era esse tipo de jogador. Característica mesmo. E hoje, assim, tecnicamente, não teve muito acerto, né? Ao terminar as jogadas, cruzamento, último passe, não teve tanto acerto. E, assim, nesse momento não tem muita alternativa por ali, né? Tanto que, em dado momento, ele coloca o Bobadilha para fazer aquele lado em parte do segundo tempo. Acho que essa é uma outra questão. Dentro desse modelo, não sei se ele eventualmente usar um ponta por ali, quando Lucas Ferreira de volta, se ele vai, de repente, apostar, mas aí, defensivamente, também pode mudar um pouco a forma do time se comportar. Nesse aspecto, ele teve a liberação do Igor Vinícius. Então, o Igor Vinícius saiu. Poderia fazer. Mas acho que é uma posição que não está tão resolvida assim. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar conversando sobre o jogo com a Isabelle Moraes, a Aline Calandrini e o Sérgio Xavier, que fizeram a transmissão desse jogo que aconteceu lá em Caxias do Sul. Tudo bem, Isabelle? Bem-vinda ao Troca de Passes. Boa noite. Oi, Diniz, boa noite para você também, para o Mansur, para o Ramon, que alívio, né? O homem da vez para o São Paulo é, de fato, o Luciano, camisa 10. Ele que caminha para completar 300 jogos com a camisa do São Paulo e caminha também para completar 100 gols com a camisa tricolor. Hoje chegou ao gol de número 97 e Salvador, 3 pontinhos na conta do São Paulo. E estive nessa transmissão com o Sérgio Xavier Filho, também com a Aline Calandrini. Meus amigos, boa noite. Serginho, o Luciano realmente vem sendo protagonista dessa era Crespo, né? Boa noite. Boa noite aos companheiros do estúdio, do Rio. E acho que hoje, mais do que o Luciano,
o São Paulo traz boas notícias para o seu torcedor, porque era um jogo emocionalmente difícil, porque você está saindo de uma vitória de clássico, daquela vitória quase que épica, né? O São Paulo sai do Morumbi contra o Corinthians como se estivesse comemorando um título, né? E sempre é um título mesmo, né? Não está errado isso. Só que vai para Caxias, para um jogo duro, para um time que está na zona de rebaixamento. Sempre é duro de jogar em Caxias, pelo frio, não é nem pela atmosfera da torcida, porque lá não tem muita gente. Mas aí começa o jogo, um jogo pegado, e como disse o Mansur antes, o São Paulo domina o jogo do início ao fim, né? Foram poucos os momentos que o Juventude conseguiu se instalar no campo do São Paulo. E outra coisa, o que eu acho que é uma ótima notícia para o São Paulo, né? O São Paulo está repetindo padrões. São os 3 zagueiros, sim, são os 2 volantes que jogam tocando a bola, né? Não tem primeiro volante. Nem o Marcos Antônio é primeiro volante, nem o Bobadilha. A gente falou bastante do Marcos Antônio e a Calan ressaltou, olha, hoje talvez o Bobadilha, né? O Bobadilha eu acho que foi um pouco mais atuante. Terminou como lateral direito, né? Terminou como lateral direito, uma substituição que eu também acho que não foi assim exatamente tão bem sucedida, mas o fato é que na substituição que talvez menos se esperasse, né? A troca do André Silva pelo Ferreirinha, é o Ferreirinha que quebra uma defesa que estava fechadinha naquele momento, ele acha um drible surpreendente, e aí já tem um monte de gente do São Paulo, de novo padrão, gente pisando dentro da área. Então, assim, o outro detalhe que o Mansur ressaltou do Cédric, esse é super complicado mesmo, porque você botar um ponteiro vai quebrar um pouco a estrutura defensiva do São Paulo, agora pelo menos, talvez mais para frente. Tanto que o São Paulo está procurando bastante um lateral direito. Talvez a única contratação que o São Paulo precise fazer é essa, e está procurando, né, Calan? É isso, Isa. Acho que o Serginho, o Mansur, o Ramon falaram bastante, né? Boa noite aos amigos do Troca. Mas acho que tem boas notícias, né? Um São Paulo que controlou realmente, fez um bom primeiro tempo. Acho que eu acrescentaria também a dinâmica do André com o Luciano. Muito se fala sobre a Luciano e mais 10, né? O jogador tem 5 participações em gols nesses 2, 3 jogos com o Crespo, né? Hoje foi o quarto jogo com o Crespo, né? Então, um jogador que está participando diretamente dos gols. Mas esse encaixe com o André chama atenção, porque eles são 2 atacantes e eles alternam, eles acabam se complementando, são jogadores que conseguem flutuar muito bem. Em algum momento, o Luciano acaba infiltrando também quando é necessário. Foi assim, por exemplo, no último jogo contra o Corinthians, no momento do gol. Defensivamente, está te dando uma estrutura sólida, né? Um São Paulo que mostra essa segurança com os 3 zagueiros, com os 2 alas, e dá essa liberdade para o Bobadilha e Marcos Antônio articularem, terem essa mobilidade, participarem. Eles acabam tendo essa liberdade porque atrás está seguro defensivamente, né? É claro, o primeiro tempo foi melhor que o segundo tempo, depois teve as alterações, acaba mudando um pouco a partida, mas eu acho que era necessário a vitória. Bem como o Serginho falou, é importante um São Paulo que tem ainda margem para crescer, o Crespo conhecendo o elenco, Juventude já tem que se ligar, né? Foi um jogo muito abaixo tecnicamente, eu falei um pouquinho sobre isso, é difícil você destacar um jogador. É uma equipe que joga muito afastado, isso dificulta a troca de passe. Hoje o Verón acabou estreando como titular, inclusive, né? Mas não teve muito envolvimento no jogo, né? Tanto do domínio da equipe do São Paulo. Então é um momento do Juventude se ligar, tentar produzir coletivamente para tentar sair da situação. Foi o 4º jogo do Crespo no comando do São Paulo nesse retorno. Ele estreou contra o Flamengo, um jogo difícil que perdeu lá no Maracanã, um jogo muito ruim do São Paulo. Foi até Bragança 2-2 com o Bragantino, 2 gols do André Silva. Depois recebe o Corinthians, o clássico da última rodada, 2-0, 2 gols do Luciano. E agora vence o Juventude, emenda 2 jogos com 2 vitórias consecutivas. E do outro lado, o Juventude segue dentro do Z4, né, Serginho? Fica essa preocupação para a sequência. Hoje o primeiro jogo do Gabriel Verón, que já tinha ganho alguns minutos contra o Cruzeiro na goleada da última rodada por 4-0. Mas hoje começa entre os titulares, batalha, não sei se foi tão bem assim, começando um pouco desatento. O Talhari entrou no decorrer do jogo, tem o Lucas Fernandes no banco para estrear, também o Rafael Bilu, enfim. E o Ju? O Juventude está super complicado, porque fora de casa é inoperante, né? 0 ponto, né? Não tem nenhum empate o Juventude fora de casa, então teria que usar o Alfredo Jaconi como o lugar para pontuar. E para pontuar você tem que ter algum domínio, você tem que ter algum volume, e mesmo nas vitórias do Juventude, o Juventude já estava ganhando com menos posse de bola,
sem conseguir controlar o jogo. Quando você não tem a tua casa como a fonte de pontos, você está complicado. O Tencate tentou arrumar de trás para frente. O Juventude toma muitos gols, né? É o time a defesa mais vazada, mas mais do que tudo, em casa não consegue produzir volume para pelo menos lamentar. Puxa vida, pressionamos, tivemos 14 chances, a bola não entrou. Nem isso. Hoje o Juventude quase não teve chance. 29 gols em 14 jogos, mais uma média de mais de 2 gols por jogo sofrido, né, para o Juventude, que tem 2 jogos atrasados por fazer no campeonato. Agora, Diniz, a sequência para o Juventude, que não venceu, não pontuou fora de casa ainda, é jogar na Fonte Nova. Vai enfrentar o Bahia no domingo, e o Fluminense, que não tá tão bem assim pós-Copa do Mundo de Clubes, vai ser o próximo adversário do São Paulo no Morumbi, também no domingão. Pois é, obrigado, meus amigos. Valeu, Isabelle, Serginho, Aline, obrigado pela participação de vocês aqui no Troca, hein? Boa noite. Até. Valeu. E como é importante o Luciano, né? Como ele é um jogador decisivo, como nos momentos difíceis ele também costuma aparecer. Já teve época de relação um pouco mais conturbada com o torcedor, alguns torcedores pegando no pé dele. Mas fato é que quando ele veste essa camisa do São Paulo, o quanto ele se dedica para o time, o quanto ele corre, o quanto ele briga, o quanto ele cobra dos companheiros, o quanto ele exige que todo mundo esteja na mesma vibe dele, isso dá um corpo para o time ali, do ponto de vista anímico, ele é muito importante também, né? Não só na parte técnica. Ele é um jogador de muita entrega, muito valente, muita luta, e cresce em momentos importantes, né? Ele aparece muito em momentos importantes, em jogos grandes. É um jogador assim, ele até participa ali da construção, mas ele é muito um jogador de aparecer na área para finalização, né? Para se colocar em condição de finalizar as jogadas. Assim, ele tem o Luciano é o jogador mais técnico, do atacante mais técnico do Campeonato Brasileiro? Provavelmente não, mas ele tem qualidade técnica, participa, tem recursos. E assim, ele tem uma importância, assim, um simbolismo assim, no São Paulo por aparecer em momentos importantes, em jogos importantes. Muito bem, Nação São Paulina, esse foi o vídeo. Se você gostou aí da galera, os créditos do Agui vai estar aí na descrição desse vídeo, né? O São Paulo 1-0 aí no Juventude, vitória muito importante, parecia que não ia chegar porque o Juventude não propôs o jogo. Juventude, pior defesa do campeonato da Série A, B, C e D, galera. Juventude aí é o que levou mais gol, juntando todas as séries A, B, C e D. Assim que o São Paulo merecia essa vitória, né? Foi chorada, né? Mas uma bela jogada aí do Ferreirinha, né? Um passe primordial aí do Marcos Antônio, e o Luciano só empurrou para dentro do gol, coisa que o Luciano tem que fazer, jogar na área e fazer gol. Hoje a gente viu que ele voltou um pouco aí para ajudar no meio de campo, mas estava aí fazendo a sua função dentro da grande área, que é fazer gol. Vitória importante. Se você gostou, deixa aí na aba dos comentários o que você achou aí do jogo, quem foi aí o cara mais importante hoje dessa partida, galera. Assim que, próximo jogo do São Paulo, Morumbi, domingo às 4 da tarde, São Paulo e Fluminense. A gente vai fazer um vídeo aí durante esse resto de semana, né, falando um pouco mais dessa partida. São Paulo agora com 19 pontos aí, creio que 12º do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente vai trazer um vídeo completo falando dessa vitória e também do próximo jogo aí que o São Paulo tem contra o Fluminense domingo no Morumbi. Acredito que Morumbi outra vez lotado, galera, lotado, a galera apoiando aí o nosso tricolor. E também já na próxima semana Copa do Brasil, assim que o São Paulo tem que se distanciar aí dessa zona de perigo, dessa zona do agrião aí, essa zona complicada, e depois, na próxima semana, pensar aí no Atlético Paranaense, partida aí pela Copa do Brasil. Galera, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no nosso canal, a gente traz notícias quentinhas do São Paulo todos os dias. Deixe seu joinha sempre para dar aquela fortalecida, né? Aqui a gente traz informação do nosso tricolor, bastidores, pré-jogo e pós-jogos aqui para vocês ficar sempre inteirado. DNA SPFC, esse é o seu canal, o canal que fala do nosso tricolor paulista.